Olá pessoal, estamos aqui para comentar hoje duas questões do Livro dos Espíritos que muita gente já me reportou achar complicado. Vamos então nessas conversas esclarecendo sobre algumas questões que consideramos fundamentais. Nós vamos começar esse estudo com o capítulo, com a parte terceira das leis morais. O livro dos Espíritos é todo rico, mas as leis morais elas possuem uma aplicação prática já nas nossas vidas. E à medida que estudarmos essas leis, também nos reportaremos a outras questões da própria obra e da própria doutrina. A questão 614, Kardec pergunta aos imortais: que se deve entender por lei natural? Eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vamos pedir a ajuda do Espírito de Miramês na sua obra, O Livro dos Espíritos Comentados. A lei natural é a lei de Deus. Isso é absoluto em todo o universo. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Todas as leis que nos trazem infelicidades ou as leis humanas não são leis de Deus. A lei natural, ela indica ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E a gente só é infeliz quando dela nos afastamos. Se nós seguirmos esse conceito, tudo aquilo que na verdade nos prejudica é contrário à lei de Deus. A lei de Deus, verdadeiramente, ela é imutável. Na questão 615 se pergunta: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Vamos fixar nisso então. Algumas questões são universais, algumas leis são universais. Conversando certa vez com um amigo que é ateísta e não acredita na doutrina espírita, por exemplo, eu falei para ele: olha, meu amigo, se quiser ser feliz, siga a lei de Deus. Mas que lei? Os 10 mandamentos? Ele zombando, assim, de certa forma. Falei: não, observe em volta as leis naturais. Tudo está escrito nas leis da natureza. A ciência simplesmente interpreta o que Deus fez. É isso. A ciência é uma interpretadora das leis de Deus. As leis do universo físico, do universo material, são também do universo que a gente pode chamar de intangível, imaterial ou espiritual. Esses dois universos possuem muitas leis similares, e essas leis são imutáveis, porque o próprio Deus, uma das características dele é não permitir a mutabilidade em si mesmo. Se Deus fosse sujeito a mudanças, suas leis também o seriam, e o universo seria o caos, não haveria nem mesmo a vida como hoje nós a conhecemos. Miramês afirma que a harmonia na mente é lei natural. Gente, precisamos começar o nosso caminho espiritual pela nossa autoanálise. Se a nossa mente ela é poluída, se a nossa mente ela é suja, se a nossa mente é contaminada por vários conceitos e preconceitos, nós nos afastamos dessa primeira lei. Fora da harmonia não ocorre a felicidade. Quando nós nos centramos novamente na harmonia, quando estivermos em paz conosco mesmo, conseguiremos entrar em paz com os nossos irmãos. Aquele que está sempre pronto a agredir ao próximo entra na desarmonia, foge da lei natural e colhe com isso muito sofrimento. Segundo o Miramês, da mente harmônica provém todas as qualidades. Olha só, se nós entrarmos em paz e nossa mente estiver em harmonia conosco, com o nosso próximo, conseguiremos verter todas as qualidades. Quando aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo já há 12 anos encostou no Jesus, no meio daquela multidão, ele parou ali e perguntou: quem me tocou? Os apóstolos ficaram loucos, falaram: mestre, mas olha a multidão aqui que te cerca, que nos cerca, como é que eu vou saber quem tocou o Senhor? Ele falou: alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude. Essa virtude era a energia, aquela paz que saiu do Cristo, entrou no corpo físico da mulher, entrou no seu corpo perispiritual e de repente ela se curou imediatamente. Tal era a energia do Cristo que estava em paz constantemente. Quando nós entrarmos nessa harmonia, conseguiremos efetuar aquilo que muita gente chama de milagre. Primeiro, dentro da harmonia dificilmente a pessoa adoece.
Exatamente. Se vivermos dentro de uma atmosfera harmônica, dificilmente adoeceremos, conseguiremos uma paz imanente. A desarmonia, segundo Miramês, altera todas as qualidades nobres da criatura. Logo, é antinatural. Quando estamos desarmônicos, quando estamos perturbados pelas questões da vida, por problemas pessoais, pela perda de um ente querido, por uma doença em cada, não importa o motivo, quando entramos em desarmonia, nós nos afastamos de uma lei natural que é a harmonia da mente. O nosso sofrimento começa muitas vezes por aí. Outra questão que Miramês aborda é que as palavras bem postas nos lábios, pronunciadas na ordem do amor, nos trazem um bem-estar indizível. Todas as nossas palavras são de amor ou não? Quando nós conseguirmos fazer com que nossas palavras sejam sempre estímulos ao próximo, conseguiremos mudar nossa vibração interior. Nossos sonhos mudarão. A nossa ação diante do mundo mudará. E você não precisa falar que você mudou. O mundo perceberá. Basta que nossos lábios falem do amor, mas os lábios só falam daquilo que está cheio o coração. Primeiro, preciso mudar nossa disposição mental, contaminar o coração com essa alegria, e daí verbalizaremos tudo aquilo que somos dentro da nossa mudança. Segundo Miramês ainda, o verbo desorientado, ele perturba o ambiente em que vivemos. Duas pessoas, uma entra num ambiente sorridente, alegre, dizendo bom dia a todos, saudando com alegria seus irmãos. O outro já chega reclamando, vociferando, reclamando do dia a dia, jogando pragas pelo alto. Qual das duas pessoas te atrai mais? Se você se atrai ainda por aquele que é rancoroso, intolerante, sua mente também pode estar na mesma sintonia desarmoniosa. Com isso, nós até adoecemos rapidamente e envelhecemos. É muito poderoso quando nós passamos a utilizar o verbo, a palavra e o coração para erguer ao invés de derrubar. Aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar, o mesmo com as palavras que dizemos no dia a dia. E ainda Miramês afirma, nessas leis naturais, que o amor na sua estrutura espiritual ensinado por Jesus é fonte de felicidade. Quando nós aprendemos a amar, olha só a alegria de uma mãe que ama seus filhos, de um pai. Quando nós distribuímos esse amor e vivemos em paz com a nossa família, com os nossos irmãos, no trabalho, na escola, nos nossos locais de frequência, nós edificamos a nós mesmos, edificamos o próximo e fazemos um hino de louvor para a vida. O ódio, segundo Miramês, é a inversão do amor. Olha só que coisa interessante. O ódio é o antagonista do amor. Ele desespera quem o provoca. Na verdade, a pessoa que semeia o ódio é um desesperado, é um infeliz, é um irmão realmente carente ainda mais da nossa compreensão, do nosso amor. É muito difícil a gente amar a quem nos odeia ou quem está odiando todo mundo. Mas são essas criaturas que realmente precisam ser as primeiras a terem atendido as suas necessidades de afeto. Nós precisamos amar esses irmãos, sim, olhar para eles com carinhos. E algumas pessoas com as quais eu convivi, que eram motivos de turbulência, seja na família, no ambiente social, escolar ou de trabalho, quando eu metia uma onda de amor para aquele irmão, eu falei, nossa, irmão, eu gosto tanto de você. As pessoas admiravam, nossa, você ficou amigo da pessoa mais chata desse ambiente, desse local, como é que consegue isso? Eu falei, porque eu amo esse irmão. Eu aprendi a olhar com amor. É aquele ditado. Não procure por pessoas santas, mas procure pelo que há de santo em cada pessoa. Fazendo isso, nós vamos olhar os nossos irmãos e ter para com eles uma atitude diferente. Quando Jesus Cristo recebeu o nosso irmão Pôncio Pilatos, estava diante daqueles irmãos, ele sabia ver o que Pôncio Pilatos seria no futuro. Todos o que acusavam, ele sabia ver o que aqueles irmãos seriam no futuro. Então Jesus não censurava, ele já via aquelas criaturas que até o condenavam e o crucificavam com grande amor, porque ele sabia que eles se arrependeriam, trilhariam o caminho do bem e assim se elevariam a Deus no seu momento. Ainda afirma Miramês, se procurarmos as leis naturais que moralizam, passaremos a viver bem em todas as sequências de vida. Olha só,
Se procurarmos as leis naturais moralizadoras, por isso começamos aqui pelas leis morais, passaremos a viver bem em todas as sequências de vida. Passaremos a ter um padrão de ação. O nosso padrão será a harmonia da mente e o amor através de nossos pensamentos e de nossa palavra. Adotando esse padrão, nós vamos mudando aos poucos o nosso ambiente de trabalho, o nosso contexto, o nosso ambiente familiar e social. No entanto, se nós esquecermos, seremos infelizes. Olha só, se esquecermos essas leis naturais, seremos infelizes. Gente, isso é básico. Se você bebe demais ou come demais, o seu próprio corpo físico sentirá os efeitos dessas ações. Se você toma um remédio que seria para o bem, uma dose exagerada, haverá também consequências. Isso é óbvio quando a gente materializa no corpo físico. E no corpo mental, igualmente. Todos esses petardos mentais que nós jogamos contra o próximo, eles retornam, na verdade, para nós mesmos. Não se escapa da lei de causa e efeito. É uma lei universal. Conforme afirma o benfeitor espiritual Miramês, só somos infelizes quando nos afastamos das leis naturais. Os espíritos realmente afirmam isso e não deixam nenhuma dúvida. Então, procure ver naquele motivo do seu sofrimento se você está contrariando uma lei natural. Quando nós perdemos, por exemplo, um ente querido, sofremos muito. Porque deixamos de acreditar, às vezes, na bondade de Deus. Nossa, Deus levou o meu filho, o meu pai, a minha filha, o meu irmão. E nós acreditamos que Deus está sendo mau ou cruel para conosco. Gente, todos os dias morrem filhos, pais, mães ou irmãos de alguém. É uma consequência da vida, é algo natural. Deus não nos deixou de amar por isso. E quando passamos a entender que a Terra, que a existência na Terra é, na verdade, uma prisão, ou é um estágio probatório, para quem é servidor público entender isso, um estágio probatório que dura a vida toda, vamos ver que aqueles que daqui saem se libertaram. Quando isso acontece no momento certo, essas pessoas se libertaram. Uma das coisas maravilhosas na doutrina espírita é que vem gradativamente explicando o sofrimento a cada evento e a cada caso. Olha, foi um prazer estar de novo com os irmãos hoje. Desejamos muita luz e paz. Dê uma curtida aí se gostou do vídeo e inscreva-se no canal para ir recebendo as nossas atualizações constantes. Muito amor, muita vida, muita luz e paz para todos. Grande abraço. Que assim seja, irmão.